Vamos lá para análise macro. Bom, Milei está tendo uma vitória atrás da outra. Basicamente, o peso argentino nesse primeiro trimestre do ano foi a moeda mais valorizada do planeta Terra, subindo mais de 25%. E tem outros fatos ali, como queda da inflação, queda da taxa de juros deles, que eu vou comentar logo em seguida, e também, obviamente, né, vou falar o reflexo que isso traz aqui para a gente no Brasil. Além de tudo, nós temos hoje o principal dado do planeta Terra, que é o emprego americano, que vai sair hoje mesmo, e temos a Apple aí fazendo história, pagando o maior dividendo, divulgando literalmente a maior recompra da sua história de ações, que é um outro jeito de pagar o investidor. Então, tudo isso vai sim refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil. Além de que eu vou dar uma pincelada também sobre o que acontece na Ásia e na Europa que podem refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil hoje, né? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Javier Milei, com 4 meses de governo, está fazendo um fato histórico na Argentina. Ele conseguiu com que a moeda que estava em queda livre fosse a moeda mais valorizada do planeta Terra nesses primeiros 3 meses do ano já, subindo mais de 25% num câmbio paralelo deles, e tudo isso obviamente está sendo gerado por aquele plano de cortes de gastos extremamente rígido mesmo, só que está dando efeito na economia e é o que importa para poder controlar a inflação por lá, que estava descontrolada totalmente. Tanto é que a inflação está caindo tão rápido por lá que o próprio Banco Central da Argentina foi obrigado a cortar duas vezes os juros só nesse mês de abril. Então, basicamente, ele passou de 80% de taxa de juros para 70% e no mesmo mês ele puxou de 70% para 60%. Então, tudo isso está fazendo sim a reestruturação da Argentina se tornar uma realidade. Obviamente, reflete para a Bolsa Argentina, que está subindo, inclusive os títulos argentinos também estão subindo, o que reflete positivamente para a nossa Bolsa aqui do Brasil, né? E para o Brasil em si, pela grande ligação que nós temos com a Argentina de parceria comercial. Então, isso é extremamente positivo, pensando aí num conglomerado geral aqui da América Latina. E aqui, já para a gente poder completar as coisas, nós temos o nosso Banco Central totalmente à espera do dado que vai sair lá nos Estados Unidos hoje, que é o dado de emprego americano. É o principal dado do planeta Terra. Esse dado sai às 9h30 da manhã. Ninguém vai se mexer antes dele, porque ele afeta não só a taxa de juros dos Estados Unidos, mas vai dar a entender se o Banco Central de lá tiver que manter taxa de juros muito alta por conta de que o emprego ainda está acelerado, a nossa taxa Selic aqui não vai conseguir cair tanto. Então, isso afeta a nossa bolsa diretamente e vai precificar aqui às 9h30 da manhã. Se esse dado do emprego americano vir forte, mais forte do que o esperado lá, tanto o custo de mão de obra, a taxa de desemprego que saem junto, se eles vierem altos, a nossa bolsa derrete aqui e o dólar dispara. Se eles vierem baixos, vai ajudar tanto a Bolsa dos Estados Unidos quanto a nossa aqui. Então, o racional por trás desse dado, que é o principal do planeta, é exatamente esse. Óbvio que ao longo do dia outras coisas podem acontecer, mas às 9h30 o mundo vai estar olhando para esse dado. E só para complementar o cenário aqui interno, nós tivemos a proposta que a Vale, que é a nossa empresa aqui do Brasil mineradora, tinha feito para o governo de 127 bilhões para poder eliminar por definitivo aquelas obrigações que ela tinha que pagar por questões lá do rompimento da barragem lá de São Marco. Então, basicamente o governo, os representantes do governo, eles receberam com grandes críticas esse pagamento, né, e dando-se a entender que isso não vai se resolver. Lembrando que isso já vem se arrastando desde 2015, então é ruim sim para a empresa na parte micro, né? Mas o cenário agora na madrugada ainda está totalmente positivo nas outras bolsas pelo mundo, o que pode beneficiar a abertura aqui da nossa bolsa.
Só que ao longo do dia, aquele dado do emprego é o mais relevante, como eu comentei, né? E a Vale tem esse dado aí micro que pode atrapalhar um pouco ela. E já trazendo para o cenário mais relevante lá nos Estados Unidos, que foi ontem a Apple divulgando a maior recompra de ações da história da empresa, recomprando 110 bilhões. Isso foi anunciado no balanço dela. Esse balanço, além de tudo, veio com um lucro maior do que o esperado, receita maior do que o esperado e, além de tudo, ainda veio com divulgação de pagamentos de dividendos também. Tanto é que, só para vocês terem uma noção, o lucro dela foi de 23,64 bilhões de dólares e a receita total foi 90,75 bilhões. Isso em 3 meses, no primeiro trimestre desse ano. Então, assim, a empresa realmente é imensa e a gente sabe que ela tem um grande peso na Bolsa Americana e isso, obviamente, está fazendo durante essa madrugada inteira aí os futuros das bolsas americanas permanecerem em alta, tanto é que a própria Apple está subindo mais de 5% só nessa madrugada, né? Então, pegando num geral, esse reflexo da Apple já refletiu na madrugada lá na Ásia, as bolsas da Ásia, a maioria que tem mais ligação com o setor de tecnologia subiram, obviamente muito questão de que lá na China a gente ainda está em feriado, mas Hong Kong está aberto e subiu mais de 1%, então isso é positivo. E na Europa a gente teve também um cenário otimista, só que lá na Europa lá a gente tem aí os bancos e mineradoras puxando a bolsa para cima, o que é positivo para a nossa bolsa aqui, pensando em Vale e em bancos que tem um grande peso na nossa bolsa. E para finalizar, a questão do dado mais importante é o payroll e é o que todo o mercado aqui do Brasil vai esperar. A nossa abertura vai ser sim de uma abertura de alta para a nossa bolsa e queda para o nosso dólar, só que ao longo do dia ali, aquele dado às 9h30 da manhã pode virar o mercado para qualquer lado, literalmente, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!